Sistema. Como se desenrola esta luta? Essas forças são constituídas por impulsos estritamente individuados, isto pelo princípio do egocentrismo, segundo o qual tudo que existe só pode seguir o primeiro modelo do eu sou máximo, constituído pela divindade. São forças decorrentes de impulsos anônimos, mas de núcleos dinâmicos bem distintos através das individuações precisas. Não se pode negar isto por ser uma consequência lógica do princípio do egocentrismo. Então devemos admitir que as forças do bem como as do mal são personificadas. Individuação significa personalidade distinta. Com efeito, na realidade do nosso mundo não encontramos forças anônimas não individuadas, mas seres bons e seres maus, ou seja, os que emanam e produzem o bem e a vida, e os que só espalham o mal e a morte em torno de si. Isto tanto para os homens como para os animais, as plantas e até para as forças da natureza. Toda essa falange, de impulsos individuados na forma de seres, gravita em redor do centro do próprio sistema, sintetizando no grau máximo as respectivas qualidades e colocado no vértice da pirâmide da hierarquia dos seres, onde todos esses impulsos são personificados. Por isso, a lógica continua a indicar-nos a presença de um centro em Deus e de um anticentro em Satanás. Assim como o primeiro é estritamente individuado, em forma pessoal, com suas qualidades próprias, o segundo, também, deve ser estritamente individuado, com suas qualidades próprias, em forma pessoal. Esta é a estrutura da construção lógica, perfeitamente equilibrada do sistema e do antissistema, e não se pode evitar de chegar às conclusões impostas pelas premissas, situadas na visão e em toda a teoria. Se houve a queda, da mesma forma que houve um ponto de partida em Deus, no sistema, deve haver um ponto de chegada, em Satanás, no antissistema. Se existe um vértice no positivo, deve haver também um vértice oposto no negativo. O antissistema é apenas uma reprodução invertida do sistema, porque não pode ser outra coisa, em vista de não haver outros modelos no todo, e de poder a criatura, como ente livre, derivar, mas não criar. Se o sistema é construído como um edifício em pirâmide, com seu ápice em Deus, é necessidade lógica admitir-se que o antissistema seja construído como uma pirâmide invertida, com seu vértice em Satanás. Estudemos, agora, as características que individuam estas personificações das forças do mal, até seu expoente máximo em Satanás, contrapondo-as às qualidades opostas das personificações das forças do bem, até seu expoente máximo, Deus. Satanás está situado no vértice negativo, onde se abismou com a revolta. Era a criatura mais alta entre os rebeldes, e se tornou a criatura mais baixa. Seu poderio está invertido ao negativo. Abismou-se com evolução ao ponto mais profundo do antissistema, ou seja, mais descentralizado em seu movimento centrífugo de afastamento de Deus. O reino de Satanás é o universo no estado de caos, que foi verdadeiramente obra sua. É o estado de triunfo máximo do separatismo, levado até o estado de pulverização atômica nuclear. Seu reino é o universo físico, no estado de formação da matéria nas condensações estelares. É o estado de máxima involução, de mais profunda descida, onde começa, com a gênese das galáxias, o caminho inverso do regresso. Seu reino é o estado de máxima contração do sistema, de máxima densidade da matéria, do qual estourou, por reação, o impulso ascensional evolutivo, estado de imensa compressão, do qual ricocheteou o impulso cinético expansionista, que anima nosso universo físico. Quanto mais baixa é a posição do ser na evolução, mais fatigante é o subir, porque tanto mais próximo está do centro negativo do sistema. Quanto mais alto se encontra na evolução, menos fatigante é o subir, porque se está mais próximo do centro positivo do sistema. Entre as massas e centros de atração verifica-se uma lei parecida à de Newton,
da gravitação universal. Com a mesma unidade de esforço se sob um trecho tanto maior quanto mais alto na escala evolutiva o esforço é realizado. O conhecimento, a liberdade, a organicidade conquistados com o evolver, constituem, para a vantagem própria, meios sempre mais poderosos para subir. Mas, se desta maneira, quanto mais se desce no antissistema, tanto mais parece crescer a dificuldade para sair dele. Por outro lado, os golpes destinados a sacudir e impelir para a subida são proporcionados à dureza e insensibilidade do ser. Se, embaixo, estes golpes devem ser tremendos, à medida que o se sobre, tornando-se o ser cada vez mais inteligente e sensibilizado, bastam choques sempre menos violentos e dolorosos para atingir os mesmos resultados. Vemos de fato o progresso tornar menos dura a luta, facilitar a vida, suavizar os costumes. De Satanás começa o endireitamento de todo o emborcado, ou seja, começa a evolução. Ele é o último a mover-se e o último a chegar à salvação, a não ser que sua vontade, inviolavelmente livre, escolha a permanência definitiva na revolta. Neste caso a substância divina que o constitui seria reabsorvida no sistema, e ele seria anulado como personalidade própria, como forma assumida ao constituir uma individuação separada. Mas já vimos, esta é uma possibilidade apenas teórica, por máximo respeito ao princípio da liberdade. Na realidade, porém, tais e tantas são as forças em ação impelindo a subida, que, no final, como requer também a lógica de todo o processo, nenhuma mancha deve permanecer e a salvação deve ser geral. Para o homem que já percorreu uma parte do caminho evolutivo, tudo isso pertence ao passado. Entretanto, esses conceitos dão-nos a justificação lógica das nossas representações mentais do mundo infernal. Imagina ser ele feito de matéria incandescente, vulcânica, entre chamas e tempestades, onde a compressão e a densidade da matéria máxima, dentro da Terra. Isto em oposição ao paraíso, aberto no espaço livre dos céus. As criaturas, habitantes desse inferno tenebroso, são seres malvados, horríveis e ferozes, enquanto as do paraíso são boas, belas e doces. Essas imaginações têm um fundo de verdade, não só porque a vida humana nos apresenta continuamente exemplares desses seres demoníacos ou angélicos, como também porque a evolução nos diz ter sido o passado do homem, nas formas inferiores da vida, exatamente o da besta. Esse passado ficou escrito em nosso subconsciente e ressurge, representando algo de terrificante em relação ao estado atual mais evoluído. Os demônios são representados peludos e com grandes dentes, cauda e chifres, em quase todas as religiões. Os seres que chamamos demônios são os involuídos, com instintos bestiais. Não é preciso ir buscá-los muito longe, porque o nosso mundo está cheio deles. Os que negam a existência do inferno, basta olhar em redor para tocá-lo com as mãos. Os demônios, não importa o lugar onde se encontrem, são os seres inferiores, e os anjos são os superiores. A evolução leva-nos do inferno ao paraíso. Posições relativas. Para um evoluído a Terra pode ser um paraíso, mas para o evoluído é um inferno, um mundo povoado de demônios, onde só se pode encontrar luta e dor. O homem comum está no meio, oscilando entre o impulso divino e o satânico. O primeiro impulsiona para o alto, o segundo atrai e retém embaixo. O homem está suspenso entre dois centros de atração, o do sistema e o do antissistema, um ajudando a subir em direção evolutiva e outro tentando para descer em direção involutiva. Dividindo no meio desse dualismo, o homem escolhe o seu caminho, obedecendo a este ou aquele impulso, segundo as suas preferências. Esse contraste entre os dois impulsos contrários nos dá as razões profundas daquele fenômeno que havíamos verificado ao estudar, em a grande síntese, o desenvolvimento da trajetória típica dos motos fenomênicos na evolução do cosmos. Observando lá, na espiral que os exprime, um retorno de impulsos ascensionais,
Continuamente se invertem, abrem-se para fechar-se sobre si mesmos, desenvolvem-se para reenvolver-se, como se fossem freados por um impulso contrário. Pode-se notar nisso o contraste entre o ímpeto da subida evolutiva e o impulso de uma força contrária que o detém. Por isso, o caminho da evolução não é representado por um desenvolvimento constante da espiral, mas esta avança continuamente recomeçando atrás, em direção retrógrada. Parece ver-se um homem a subir uma montanha. Dirige-se para o alto, onde está Deus esperando-o, atraindo-o ao sistema. Mas, a cada 3 passos para frente, esse homem escorrega 2 passos para trás, para depois retornar o ímpeto por 3 passos avante e assim por diante. Quais as causas desse escorregar? Agora, podemos explicar o que não podíamos fazer naquele livro. Quanto à atual visão ainda não havia surgido e muitos problemas ainda não tinham sido resolvidos. O escorregamento é devido à atração exercida em direção oposta, pelo anticentro, para trazer tudo a ele e manter em sua zona de influência. Observe-se um fato importante, que pode agora ser explicado. Apesar do freio imposto pela atração satânica à evolução, esta, mesmo retrocedendo, periodicamente, avança em seu conjunto. Se a cada 3 passos à frente se dão 2 para trás, isto significa ser o centro do antissistema, Satanás, por ser invertido no negativo, menos poderoso que o centro do sistema, Deus, todo positivo. Esta é a razão profunda do fenômeno, provando ser o bem mais forte que o mal e assegurando-nos, no fim, a vitória do primeiro em tudo, não prevalecendo verdadeiramente as forças do mal. Também assim se explica porque a vida não progride em movimento uniforme, o seu ímpeto na subida se cansa e termina logo, esgotando-se na velhice e na morte. E explica-nos como, para poder continuar a evoluir, a vida deve sempre ser recomeçada no início, com os renascimentos. Isto acontece também no desenvolvimento das aristocracias, das classes dominantes e das civilizações. Podemos agora compreender como não é possível acontecer diferentemente. Isto, porque a evolução não é um fenômeno simples e pacífico. Existimos em regime de dualismo e a coexistência de 2 forças contrárias conduz forçosamente a contrastes e atritos. O progresso ascensional do ser é o resultado de uma luta entre o impulso do sistema que quer reconstruir-se e o impulso do antissistema que não quer morrer. Os dois disputam o campo, e a vida de um significa a morte de outro. Enquanto o impulso de Deus consiste em fazer tudo subir para salvar, o de Satanás consiste em deter a evolução e fazer tudo retroceder, evoluindo. Deus quer reconstruir e Satanás quer destruir. Este se defende, porque sabe que a evolução o destrói e, na reconstrução do sistema, ficará desfeito o antissistema, seu reino. Isto explica por que a subida é tão penosa e ser pertinaz a resistência encontrada por toda tentativa de progresso, em nosso mundo. Cada passo para o alto deve ser conquistado e é o resultado de uma luta. Temos exemplo disto nestes livros. Eles deslocam antigas posições, lançando luz sobre muitos mistérios e resolvendo problemas ainda não resolvidos, mas perturbam resolvê-los. Por isso, foram condenados igualmente pelo catolicismo de Roma e por algumas correntes espiritistas brasileiras. Isto pela mesma razão acima citada, com a qual todas as religiões estão de acordo. Nas reações a estas teorias achamos uma prova das próprias teorias, pois explicam justamente como funcionou o fenômeno de sua condenação. A prova maior dessa verdade é dada pela reação que provocam. Contra elas rebelou-se o passado que não quer morrer e condena as verdades mais evoluídas, porque sabe que elas o matam. Perguntam-nos alguns por que existem guerras na Terra. Ora, com a revolta, todo o universo entrou em estado de guerra e viverá de luta até ser destruído o antissistema e reconstruído o sistema. A salvação está no evoluir. Entretanto, os 2 grupos, chefiados por seus centros, estão frente a frente disputando o terreno e as criaturas.
Portanto, um fundo de verdade na imagem representando Satanás é roubar almas a Deus. Não é verdade que o ódio divida. Ele liga tanto quanto o amor, porém, em posição invertida. O abraço é igualmente apertado, mas não para se fazer o bem, e sim para se fazer o mal. Por isso também Satanás une as criaturas no antissistema. Mas a sua união é das criaturas que se odeiam, apertadas, unidas para atormentarem-se, ao passo que a união operada por Deus no sistema é a união das criaturas que se amam, abraçadas juntas para tornarem-se felizes. Também não é verdade não existir no antissistema uma ordem e disciplina. Mas já vimos qual é a sua natureza. Também Satanás organiza o mal, como Deus organiza o bem. Soube-se de Satanás para Deus, transformando a disciplina escravagista, feita de ódio, com a disciplina livre, feita de amor. Assim existe também no antissistema algo que quer reproduzir a ordem do sistema. Mas reproduz as avessas, gerando apenas uma pseudo-ordem. Não se trata de uma fusão permanente e espontânea, porque formada por convicção, mas de uma união forçada só sustentada enquanto a força a mantiver unida. Pertencem a esse tipo as unificações políticas terrenas, baseadas na força dos exércitos. Acabada esta, tudo desmorona. Apenas se afaste o mais forte dominador de todos, explodem imediatamente as rivalidades dos egoísmos separatistas e o princípio da desorganização prevalece. E ele está sempre pronto a aparecer, como não podia deixar de ser, num regime substancialmente negativo. Construir seriamente, de forma estável, representa para o antissistema uma contradição consigo mesmo. Seria como querer confiar a defesa da ordem pública a uma sociedade de criminosos. Querer construir uma unidade com seres feitos de egocentrismo separatista, levados apenas a combater-se, é querer construir uma lógica à força de contradições. O rei da revolta e da anarquia não poderá jamais construir nenhuma ordem. A rebeldia só podia produzir esse estranho, macabro e ridículo mundo negativo. Como se pode criar num regime de destruição? Só poderão fazer-se tentativas separadas, isoladas, prontas a ruir. E se algo se consegue construir, então podemos estar certos de que tudo se deve apenas à intervenção das forças do sistema. Mas, com o material dado pelos elementos do antissistema, anti-orgânicos e desorganizadores por sua natureza, nada se pode construir de estável. Assim, em substância, as organizações do mal são desorganizações. Por isso, todas as guerras desejariam estabelecer uma ordem definitiva e não acabam nunca porque nunca constroem. Por isso, jamais se alcança a solução. A razão profunda é que tudo isso é obra do antissistema, cujo verdadeiro fim não é organizar nem criar, mas desorganizar e destruir. Com a evolução, porém, no próprio seio do antissistema, está renascendo o sistema, tal como as células sadias se vão reconstruindo no seio dos tecidos doentes. Saúde e doença estão lutando e nesta luta, a humanidade vai se curando de seus males. Está convalescente dos males superados, mas continua doente dos outros ainda não curados. Com a evolução é mister reconstruir todo o sistema. A cada passo adiante, os métodos do sistema substituem os do antissistema. Avança-se, lutando e sofrendo, por um caminho áspero e cheio de pedras e espinhos. Mergulhados até o pescoço no pantano do antissistema, tentam-se esboços sucessivos cada vez mais vastos. Construir, cada vez mais alto. Construir lutando contra todas as forças do mal coligadas, ciumentas da subida, e escapando de seu aperto feroz. Construir a qualquer custo, lutando contra todas as condenações. Elas desejariam ver congelado e destruído o ímpeto sublime da subida. Lutar, incompreendidos, sangrando, para salvar os irmãos que condenam, porque não compreenderam. Escrevo estas palavras com o coração amargurado, cônscio do tremendo drama.
Drama do mundo, vivido profundamente, feito meu e que vou sofrendo a cada dia, nestes livros, fruto de uma tensão de conceitos que me leva, certos momentos, à beira da morte. Mas não basta dizer que se tem uma missão. Quem o afirma sem realizá-la, engana Deus e a si mesmo. E realizar uma missão é coisa tremenda, tanto mais ser preciso lutar contra os que queremos salvar, contra os irmãos cegos que não querem ver, para esta voz não ser destruída pelas forças do mal que saturam hoje o mundo, mas lutar a fim dela poder sobreviver para alcançar gerações futuras as quais poderão compreender e agir. Neste trabalho tremendo, fica-se só, certas horas, e a alma, abandonada pelos homens, volta-se desesperadamente para Deus, único a ver e a saber, rogando ajuda para o esforço extremo do ser despedaçado pela tensão sobre-humana de um abraço grande demais, pois desejaria num abraço supremo envolver toda a humanidade. 15. Outras provas e esclarecimentos. O futuro da personalidade humana. Chegados a este ponto do curso, os assistentes pediram outras provas e explicações da teoria da queda. Embora repetindo os mesmos conceitos já desenvolvidos, faloemos com palavras e aspectos diferentes, para elucidar os problemas sobre outros prismas, a fim de ficar bem esclarecidos os pormenores, podendo-se chegar a reconhecer o fenômeno cada vez mais exatamente. Demonstraram, com esse pedido, que haviam compreendido o quadro geral e manifestaram a vontade de aproximar-se um pouco mais, a fim de observá-lo e compreendê-lo melhor em seus vários aspectos. Supondo que o leitor se ache provavelmente, no mesmo estado de espírito e que poderão interessar-lhe novos esclarecimentos, continuaremos a expor as perguntas feitas no curso e as nossas respostas. Pergunta: para nós, situados em nosso mundo, ou seja, na posição de antissistema, é possível fazer uma ideia do sistema só com os meios comuns das vias racionais, sem ter de recorrer à inspiração? Resposta: sem ter que recorrer à visão, o observador normal pode encontrar em nosso universo os elementos para reconstruir por via racional a estrutura do sistema, chegando a poder obter por si provas e confirmações da visão. Neste caso, o estudioso poderá tomá-la, de início, apenas como hipótese de trabalho, para depois, num segundo tempo, verificar que conseguindo explicar a razão pela qual o nosso universo está construído assim, pode ser aceita como teoria. Essa teoria é justamente a da visão. Isto é possível por não estarmos fora do sistema, mas apenas numa sua posição invertida. O nosso universo decaído continua a existir em função do sistema não decaído do mesmo centro de tudo, Deus. O nosso antissistema não representa um modo independente, separado. No todo só é possível a existência de um modelo único, o sistema de Deus. Não pode haver outros modelos e sistemas, porque não há outros criadores. Se existem outras formas, estas só podem ser derivadas do primeiro modelo, Deus. Isto significa ser o sistema e o único ponto de referência e ponto final da evolução, sendo o caminho desta pré-estabelecido e não pode ser outro. Se então o antissistema é uma reprodução invertida do sistema, não será difícil reconstruir-nos a sua imagem, endireitando essa reprodução invertida. A relação de filiação permite ver através dos traços do filho, os do pai. Se a derivação foi indecida, em sentido destrucionista, pode-se regressar à fonte subindo em sentido construcionista. Representamos um estado patológico. A doença pode permitir-nos estabelecer o estado de saúde, porque a doença existe em função desta. O negativo indica-nos o positivo, o mal revela-nos o bem, a dor mostra-nos a alegria, o erro prova a verdade. Luz e sombra são coneixos e a sombra serve para compreender e procurar a luz. Onde tudo é luz sem sombra, num todo homogêneo, não é possível nenhuma distinção. Então, para conseguir ver a posição correta do sistema,
Basta endireitar a posição invertida do antissistema, existente sob nossos olhos, contrapondo, ao processo de decomposição ocorrido na queda, o processo de recomposição que agora ocorre na evolução, unindo o ponto de partida da descida com o ponto de chegada da subida. Um polo fala-nos do polo oposto, inverso e complementar. Assim, o antissistema nos mostra o sistema. Podemos ver o segundo espelhado no primeiro, que é o nosso mundo, às avessas, da mesma forma como se vê um edifício espelhado no lago. Na imagem refletida, os primeiros planos aparecem como últimos e vice-versa. Em nosso mundo os valores mais apreciados são os menos valiosos, os fictícios da matéria, e não os reais e eternos do espírito. Quem é premiado na luta pela vida é o mais forte, que vem se submetendo ao próximo, e não o mais honesto, que trabalha a favor do próximo. Assim, os valores do sistema aparecem na Terra, mas frequentemente invertidos, na forma de ficção, para enganar melhor. Exalta-se a bondade, mas de fato os bons são considerados como simplórios a serem explorados. Faz-se muita questão de todas as virtudes, mas para os outros, defende-se o amor ao bem reparando os efeitos de o mal, mas no próximo, porque custa muito menos corrigir os outros do que a si mesmo. Louva-se a honestidade, mas, na verdade, a sociedade castiga severamente os honestos. O móvel de toda essa humanidade é o egoísmo separatista, principal qualidade do antissistema, que nos indica a oposta, o altruísmo unificador, qualidade principal do sistema. A primeira coisa que fazem os evoluídos, como todos os seres inferiores do antissistema, é agredir, para impedir a expansão vital e a própria vida. Para estes, como para todos, a vida é o máximo dom e, por sua posição de egoísmo separatista, procuram agredi-la para infligir o máximo prejuízo. Para os que vivem só no plano físico, esse é o maior prejuízo, mas para o evoluído que vive no plano espiritual, a perda da vida física pode ser, ao invés, uma libertação, para entrar numa forma de vida muito maior. Assim, não só nosso mundo revela a natureza de outro mundo perfeito, oposto a ele, como este mesmo nosso mundo humano, não é compreensível senão em função de outro mundo mais perfeito. Então, sistema e antissistema, pelo fato de se condicionarem, justificam-se e se explicam reciprocamente. Se bem observarmos, veremos que, apesar da queda, eles permanecem indissoluvelmente ligados. Coloquemos no positivo tudo o que há de negativo em nosso mundo, e teremos o sistema. Como poderia além do mal, ter o homem consciência do bem e compreender o conceito de perfeição, se não existissem essas qualidades no estado puro e completo em outro lugar? O nosso antissistema demonstrando o sistema, constitui uma prova de sua existência, mostrando as qualidades que deve ter. Os dois permaneceram tão ligados que a maior estrada da vida, representada pela evolução, os liga, desembocando no sistema, sua meta final que orienta e justifica, pois se destina a transportar todo o antissistema, depois de verticalizá-lo na posição do sistema, para o seio deste, ou seja, para Deus. Aí se torna a realidade o que em nosso mundo aparece apenas sob a forma de ideal, e os homens práticos julgam ser sonho. Aí tem existência real o que em nosso mundo é apenas aspiração, por pertencer ao futuro da evolução. Aí se acham realizados os valores do sistema, opostos ao do antissistema. Aí se realiza a reinversão do invertido, ou seja, o seu endireitamento. São revalorizados os verdadeiros valores, agora desvalorizados. Aí, finalmente, o altruísmo, motor de tudo, funde todos num estado orgânico unitário. Continuemos a desenvolver este assunto, embora ele exorbite dos limites da pergunta. Em nosso antissistema, o sistema não foi absolutamente destruído, aí existe em estado de germe. Outro sim em vista de, com a evolução,
Um pouco do caminho da subida já ter sido realizado, alguns elementos do sistema já apareceram por aqui. Com isto, pois, o sistema dá provas de sua existência. Tanto os dois, como pai e filho, estão conexos e interpenetrados. Portanto, há o fato positivo de o sistema existir em nosso mundo, embora em estado de ideal. Algumas características do sistema já se vislumbram aqui embaixo, embora como exceção. Se é difícil conseguir concretizar-se na realidade, não há dúvida de que existem como anseio instintivo de nossa alma, porque a todos agradaria ser bons e perfeitos, se a evolução não requeresse tanto esforço. De onde vem esse anseio? Como é possível desejar algo que não se conhece? E como é possível conhecê-lo sem havê-lo possuído? Nada disso pode explicar-se senão como lembrança de um paraíso perdido, para o qual torna a impelir-nos uma infinita nostalgia, que vive a cada momento, em nosso insaciável anseio de felicidade. Em última análise, o que impulsiona para a frente no caminho da evolução, é justamente esse anseio. Subir é árduo e o ser gostaria de furtar-se a esse esforço. Seu primeiro instinto é esse, que lhe vem do antissistema. Mas o ser é dominado, também, por outro instinto, que é o de subir, custe o custar. O nosso mundo vive da luta entre esses dois instintos. São muitas as resistências contra o progresso, embora não consigam detê-lo. Não resta dúvida de que a evolução é realizada por obra deste impulso interior, sendo tão forte que chega à realização progressiva do sistema até mesmo no seio do antissistema rebelde. Podemos encontrar nisso nova prova em favor da teoria da queda. A evolução surge de dentro e não de fora. Trata-se de um impulso espiritual, ignorado pelo ambiente externo, material. Esse impulso funciona como uma semente depositada no ser ainda involuído, nele permanecendo latente com vontade de nascer e desenvolver-se, como um íntimo impulso contido, com tendência a explodir para expandir-se. Essa causa é interna e dela produz efeitos externos. A existência consiste num caminhar do interior para o exterior, da substância para a forma. De onde provém então esta causa imponderável, de cuja latência derivam tantos efeitos atuais? Como se acha no seio do antissistema? A esta pergunta só pode dar-se uma resposta. Essa causa é dada pela presença do sistema que, com a queda, não foi destruído, mas sobreviveu no estado latente dentro do antissistema. Há necessidade, então, de antepor-se a toda a fenomenologia de nosso universo, a existência causal de outro universo espiritual, sem o qual não é possível de maneira nenhuma explicar a imensa floração realizada pela evolução, não podendo esta ter provindo do nada. A evolução não é a criação do nada, mas é um progresso, é o desenvolvimento de um germe, que é o sistema e conduz tudo, como é lógico, a causa primeira de tudo, sistema e antissistema, a Deus. Se hoje com a evolução vemos da matéria desenvolver-se o espírito, isto é, a consciência provir da vida, isto significa ter caído mesmo nas profundidades da matéria, aí permanecendo envolto, o princípio que agora, com a evolução, se está desenvolvendo. As raízes e a explicação da evolução só podem ser achadas na evolução e na queda, não apenas para satisfazer a exigência lógica de dois períodos opostos que se equilibram, mas sobretudo para encontrar-se a causa de efeitos inexplicáveis de outro modo. Neste ponto foi pedido um outro esclarecimento. Pergunta: na passagem, por evolução, do sistema ao antissistema e, por evolução do antissistema ao sistema, quais, mais exatamente, as transformações que ocorrem com respeito a cada individuação do ser e as relações existentes entre elas? Deseja-se colocar mais exatamente em foco as mudanças que acontecem no processo da queda e da subida, quanto ao estado orgânico e unidade do todo. Qual foi a posição e o valor de cada individuação dentro desse estado orgânico e sua relação com ele? Diante de tudo isso, que é a personalidade humana e quais serão seus futuros destinos?
Resposta: o primeiro dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, o mandamento fundamental que estabelece a posição de Deus, diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. A primeira palavra é eu. A primeira coisa a afirmar-se é o egocentrismo. A segunda palavra é sou. Logo após afirmar-se a vida, porque ser é a qualidade de Deus e de tudo o que dele derivou. A existência, pois, antes de tudo de Deus, e depois de todos os seres, fica estabelecida, pelo primeiro modelo do Eu Sou. A primeira criação dos puros espíritos gerou, então, as criaturas estritamente individualizadas por suas características pessoais, como Deus. Só assim torna-se possível admitir terem tantas qualidades que temos de reconhecer como necessidade lógica, a obrigação de admitir também a da individuação. Essas qualidades eram liberdade, conhecimento, posição hierárquica bem definida, função individual no estado orgânico do sistema, etc. Desse modo, todos os elementos, tanto no sistema quanto depois, já decaídos no antissistema, permaneceram sempre individuados. Que diferença se verificou, então, entre seu estado de origem e o estado após a queda? Esta não representou uma destruição de cada uma das individuações, mas a destruição de seu estado orgânico de sistema em seu estado desorganizado de antissistema. Já explicamos ter sido o resultado da primeira criação, o estado orgânico do sistema, e foi esse estado orgânico e a ordem por ele representada que se desfizeram com a queda. Veja capítulo 11, a visão diante da biologia. Portanto, as individuações permaneceram, mas mudaram as relações entre elas. Estas, ao invés de colaborar com funções coordenadas no mesmo organismo, isolaram os seus egocentrismos, antes fundidos numa só ordem, em tantos egoísmos separados e rivais, buscando destruir-se mutuamente ao invés de ajudar-se, e desfazendo assim em caos toda a organicidade do sistema. A queda produziu essa posição das individuações em estado de antagonismos contrastantes, que é o estado de animalidade e da humanidade atual, explicando-nos, dessa forma, porque em nosso mundo ainda esteja em vigor a lei da luta pela vida e da seleção do mais forte. A biologia comprova a presença dessa lei, mas só a teoria da queda nos explica a sua causa primeira e as razões profundas. O resultado da revolta foi desagregar e pulverizar a compacta estrutura orgânica do sistema, ao menos na parte que dele se quis destacar, permanecendo íntegro o resto, não rebelde. Então, o novo estado caótico destacou-se do estado orgânico, o estado de separatismo afastou-se do estado de fusão. A partir desse momento, a atividade de cada elemento não se somou à de outro, tendendo ao mesmo fim, mas procurou anular a atividade do outro, subtraindo ao invés de somar. Podemos compreender, dessa forma, porque o conceito da individuação assumiu, no antissistema, um valor completamente diferente. Ao invés de dizer, todos unidos, cada um por todos, foi dito, todos divididos, cada um por si. Eis o nosso mundo. Então, sistema e antissistema, colocados diante do problema da individuação, significam, o primeiro, a fusão dos egocentrismos numa mesma unidade orgânica e o segundo, o fragmentar-se através da queda, dessa união, até um estado de inimizade dos egocentrismos, na mesma desordem caótica. Conclui-se daí que, em sua essência, o verdadeiro significado da queda consistiu no desmoronamento das qualidades orgânicas e unitárias do sistema. O nosso eu, em sua forma atual, como egoísta e dividido do próximo, é apenas um fragmento isolado daquela unidade orgânica, pulverizada com a queda. Como altruísta e colaborador de seu próximo, faz parte das primeiras reunificações coletivas que, por meio da evolução, conduzem à reconstrução do sistema. Por isso, se a involução foi um processo de destruição da organicidade,
A evolução apresenta-se-nos em novo e mais profundo significado, que é o de construir um processo de reconstrução da organicidade. O primeiro movimento, na descida, representa uma demolição da unidade no separatismo, da organicidade no caos. O segundo movimento, na subida, representa o contrário. Não foi a queda, pois, que criou os egocentrismos, criou apenas o egoísmo, que os afastou, uns dos outros, como inimigos. A queda substituiu o egocentrismo unitário de Deus, em torno do qual se haviam coordenado todos os outros egocentrismos em sistema, em uma pulverização de egocentrismos separados, cada um tornando-se centro de si mesmo. Assim, a direção passa do único centro, Deus, a uma multidão anônima e desorganizada. Só o primeiro método pode ser apto a dirigir um organismo. O segundo só pode gerar a própria desordem. Mostra-nos isto qual seria o método perfeito de governo, ou seja, o de Deus no sistema. Mas na Terra não existem chefes políticos que possam ter as qualidades de Deus, nem súditos com as qualidades dos espíritos perfeitos. O valor de um governo depende, antes da forma e do sistema de escolha, do valor pessoal dos chefes tanto quanto dos súditos. Dessa maneira, podemos agora conceber a queda como um processo de desorganização, e a evolução como um processo de organização. Trata-se verdadeiramente do desmoronamento de um edifício, do qual só resta um montão de destroços, os elementos componentes. Trata-se, mais exatamente, do desmoronamento de uma parte do edifício, tendo permanecido intacto o resto. A parte que permaneceu inata representa o modelo, de acordo com o qual deve ser reconstruída a parte desmoronada, representa o projeto feito por Deus na sua primeira construção, ao qual agora os operários da reconstrução devem obedecer. Esse projeto se vai aos poucos, lentamente, realizando com evolução, do qual representa o quadro final. Ela é um tornar-se, porque deve caminhar para atingir esse ponto. Os dois edifícios estão lado a lado, e o novo deve reunir-se ao velho, para no fim ser um edifício apenas. Dos dois, um está de pé, o outro está desmoronado, mas unidos pelo mesmo plano construtivo, repousam sobre os mesmos alicerces, sendo regidos pela mesma lei. Na parte remanescente, íntegra, há a mesma febre de trabalho de reconstrução que na parte dos escombros e dos operários afadigados. Estes, pobres e ignorantes decaídos, são guiados e ajudados no duro caminho da evolução. Os irmãos que permaneceram puros e sábios ajudam os irmãos sujos e cegos, irmãos porque todos são filhos do mesmo Pai, nascidos juntos no terceiro momento da Trindade, na primeira criação. O que mais interessa a nós, humanos, habitantes do antissistema, empenhados no trabalho de reconstrução do sistema, é examinar esse processo evolutivo dentro do qual estamos. Observamos o desmoronamento em relação ao estado orgânico original, para ver o que ocorreu a cada uma das individuações. Ainda em relação a tudo isso, observamos agora o processo inverso da reconstrução. Poderemos responder, assim, a última parte da pergunta, que diz respeito ao futuro da personalidade humana. Como o universo vai sendo reconstruído? A queda produziu uma separação entre os elementos componentes. Os tijolos que compunham o edifício estão todos espalhados pelo chão. A reconstrução é feita recolocando-os juntos em seus lugares. É este precisamente o fato que está ocorrendo. Pela lei das unidades coletivas, o nosso universo se está recompondo em agregações cada vez mais vastas e complexas, cada vez mais próximos ao modelo do sistema. A evolução manifesta uma tendência à unificação. Da sua posição na evolução, o homem pode ver, ao olhar para trás, um trecho do caminho já percorrido. Dos elementos ainda não descobertos que compõem o núcleo do átomo, o ser já reconstruiu esta primeira unidade. Unindo o núcleo com outros elementos, construiu o átomo,
o qual já é um pequeno sistema. A evolução chegou assim ao estado de matéria como a conhecemos. Depois, com os átomos, construiu as moléculas, com as moléculas as células, com estas os tecidos e órgãos, e, aperfeiçoando-os, chegou a produzir as células nervosas e cerebrais, já próximas ao espírito, aptas a dirigir os mais complexos organismos da vida. Com isto, foi passando do estado inorgânico à vida, do monocelular, a organismos cada vez mais complexos, do vegetal ao animal, subindo sempre até o homem, enriquecendo-se sempre com funções mais complicadas, até chegar às espirituais. E o caminho não terminou. Os vários indivíduos humanos, constituídos de organismos tão complexos, não vivem sós. Unem-se em grupos cada vez mais vastos, primeiro a família, depois as castas, as cidades, os partidos políticos, as religiões, depois as nações ou povos, a sociedade, a humanidade, e enfim a humanidade de humanidades. Dessa forma a reconstrução se opera por graus, através da unificação. E tanto mais adiantada será a evolução, quanto mais tiver conseguido unificar princípios elementares, coordenando-os organicamente. O homem chegou hoje, socialmente, até certo grau de reunificação e não mais, mas, prosseguindo na estrada, podemos ver os futuros aspectos da personalidade humana. Estão todos contidos neste processo de contínua reunificação. Os povos reunir-se-ão política e economicamente, as religiões espiritualmente, pouco a pouco desaparecendo tudo que divide, para ceder lugar a tudo que unifica. Quando todo o universo estiver reunificado num só organismo, e todos os seres colaborarem, por livre adesão, em função de um centro único, Deus, então o sistema estará todo reconstruído e estará definitivamente concluída a grande aventura da queda. Que transformações sofrerá então, no futuro, com a evolução, a personalidade humana? Como já dissemos, no capítulo 11. A visão diante da biologia, esse processo de reunificação não é estéril. A cada unificação se acrescenta um valor, maior do que a soma de todos os componentes. Mas há mais. O estado orgânico, como tal, não só valoriza, por sua organicidade, a unificação além do seu peso real, como também valoriza cada um dos elementos componentes além de seu peso natural. Outros sim, cada um deles se acha potencializado pelo fato de fazer parte de um grupo muito mais poderoso, do que quando estava só. Um homem é mais forte e seguro quando em seu grupo ou exército, ou nação. Explica-se dessa maneira o espírito gregário, comum também nos animais. Agora podemos compreender que o tipo de personalidade humana, qual existe em nosso plano atual de evolução, deve considerar-se não só em relação ao grau de desenvolvimento alcançado, mas também em relação ao grau de organicidade da unidade coletiva da qual faz parte. Conclui-se daí que, nos estados de unificações maiores, nos quais se fundirão as personalidades humanas no futuro, estas aí não chegarão em sua forma atual, mas serão completamente diferentes do que são hoje, serão algo inimagináveis, sobretudo, quando nossa personalidade finalmente chegar à conclusão de sua longa viagem de volta a Deus. Entretanto, podemos bem compreender como o tipo atual, tão imerso ainda no antissistema por seu egoísmo, não possa em absoluto reentrar a fazer parte do sistema, enquanto ficar como está. Mas, quando todas as criaturas do universo se houverem irmanado novamente num todo orgânico, como eram no sistema, cada vez mais irá emergindo das profundidades da matéria o espiritual, que representa a criatura da primeira criação. Ao subir, a personalidade se transforma, porque a evolução vai da matéria ao espírito. Este é um organismo constituído de forças individualizadas por vibração, comprimento de onda e frequência, organismo atualmente revestido de matéria, mais tarde apenas de energia, até abandonar também esta sua forma e permanecer em sua nudez de pensamento puro.
Trata-se de transformações profundas que mudaram totalmente nosso atual modo de conceber. No estado atual, por exemplo, a proximidade de dois seres, quando revestidos de um corpo na matéria, é dada pela dimensão desta, ou seja, pela dimensão espacial. Mas, para os espíritos revestidos apenas de energia, não é a proximidade espacial que os aproxima, mas a afinidade de vibrações, tipo de forças, comprimento de onda e frequência. Então, pode acontecer que, no plano da matéria, se achem aproximadíssimos, no sentido espacial, seres que, por sua natureza, estão afastadíssimos uns dos outros, e vice-versa. E pode acontecer que, dois ou mais espíritos situados fora da matéria, ao atingirem uma identidade de vibração e de tipos, consigam também a fusão numa única personalidade. Diga-se o mesmo, e mais ainda, quando se trata de personalidades individualizadas apenas pelo pensamento. Ora, a evolução leva à harmonização entre os vários elementos, em vista de sua tendência à fusão em unidades coletivas cada vez mais vastas e orgânicas. Por isso, quanto mais se sobe, tanto mais os espíritos tendem a fundir-se numa vibração em uníssono, na qual passam a existir como se fossem uma só coisa. E isto até um ponto máximo, no qual todos os espíritos criados por Deus se hajam reunificado num só modo de existir, feito de pensamento puro, que é o pensamento de Deus. Podemos assim imaginar o sistema. Nele, todos os seres sentem, pensam e existem perfeitamente em uníssono, formando uma união como se fora somente um ser. É assim o sistema. Essa unidade constitui o terceiro aspecto ou momento do tudo uno Deus, que chamamos de Filho, e que, após a sua multiplicação interior num ilimitado número de seres, continuou dessa forma perfeitamente uno. Podemos, por isso, compreender o que significa a expressão Deus reabsorverá em si todas as criaturas, e como seja isso possível, quando todas as criaturas tenham regressado sintonizando-se com Ele. No plano espiritual a unificação é alcançada por esse estado de sintonia ou harmonização completa. Exprime a identificação da própria vontade com a lei e a vontade de Deus, significando viver a vida de Deus, pensar com o pensamento de Deus. Este é o estado originário de perfeição do sistema e será o estado final de regresso a ele. Nesse estado, o separatismo é totalmente destruído e se finaliza a unificação, pois o ser atingiu a perfeita identidade com o pensamento e a vontade de Deus. Nisso consiste a primeira unidade do todo e sua última reunificação, bem como consistiu o estado orgânico do sistema, de suprema sintonia, no qual todos os seres viviam abraçados, harmonizados na mesma vibração e orientados para Deus pelo mesmo amor. Esta é a suprema orquestração musical do sistema. Eis os futuros destinos da personalidade humana. Grande destino, que se realizará através de profundas transformações, devidas a um processo duplo, o da reunificação, lei das unidades coletivas, e o da espiritualização, evolução da matéria ao espírito. Mas podemos observar os destinos da personalidade também em relação a um futuro mais próximo e imediato. Deduzir do estudo destas páginas, a respeito dos problemas máximos, consequências práticas, morais e sociais, aplicáveis ao nosso mundo. Para tanto também se refere à lei das unidades coletivas. Neste caso mais próximo e particular, aplica-se, também, o princípio de a evolução se realizar através da fusão orgânica. Por isso, o Evangelho, ao nos querer emanar com sua máxima fundamental ama teu próximo como a ti mesmo, demonstra ter um significado muito mais profundo e vital, não apenas religioso, filosófico ou sentimental. O Evangelho tem um sentido biológico, representando o caminho que a evolução deve seguir na humanidade, tem um valor universal, porque dá uma direção ao desenvolvimento da vida. O Evangelho é uma norma prática guiando o homem em sua ascensão para a reconstrução do sistema.
Este fato torna atual para nós, humanos, como uma norma de evolução em todos os campos, em todo o planeta. Explica-nos racionalmente as razões profundas daquela sua linguagem de amor, que não exprime apenas sentimentalismo, mas se justifica com a lógica férrea, imposta por um plano exato, segundo o qual a reconstrução deve ser realizada. As consequências de tudo isso são importantes. Renunciar ao próprio egoísmo para colaborar com o seu semelhante, não é, apenas, uma regra evangélica, mas também de progresso social. É uma lei de evolução da vida para todos, sejam de qualquer religião ou filosofia. Outra consequência é a seguinte: o homem que não colabora fraternalmente, mas agride para explorar, é um involuído, um atraso na evolução, mais próximo do animal. As leis biológicas dão a vitória, tanto em nosso mundo social como no mundo animal, ao mais forte. Esses métodos de seleção, ainda em vigor também em nosso ambiente humano, demonstram o estado ainda involuído, animalesco, do homem. Quem esmaga e explora o próximo acreditando com isso vencer e ter valor, é um selvagem a ser expulso de uma sociedade civilizada. No futuro será, porque representará o que representa, na atual, o criminoso. Serão assim consideradas todas as organizações baseadas na força, pois este é o método do antissistema e não do sistema, para o qual devemos caminhar. O futuro da evolução reside na compreensão recíproca, na reconstrução da unidade quebrada, na reabsorção e anulação do separatismo, primeiras qualidades do antissistema, substituindo-as pela compreensão e a colaboração, primeiras qualidades do sistema. É preciso substituir o caos pela ordem, a revolta pela disciplina, a prepotência pela bondade e justiça, a guerra pela colaboração. O progresso consiste em suprimir tudo que divide, em harmonizar-se até a unificação. A maior parte das dores que afligem a humanidade depende desse estado de inimizade de todos contra todos, e as dores não poderão cessar enquanto não terminar essa inimizade. Não se pode reconstruir o edifício desmoronado senão reunificando o separatismo no qual ruiu. É indispensável corrigir todas as qualidades do antissistema, adquiridas com a queda, mediante as qualidades do sistema, estado perdido, que precisa ser reconquistado. É necessário subir do inferno, onde a discórdia cria infelicidade, ao paraíso, onde a concórdia cria felicidade. Essa concordância dos princípios expostos neste volume, com a realidade dos fatos de nossa vida, oferece-nos mais uma prova, confirmando a teoria da queda. A cada momento o homem está repetindo os motivos da revolta. Por causa da sua vontade de continuar a errar, continua semeando dores, tanto mais quanto mais quisermos viver embaixo, próximos do antissistema. A evolução é, substancialmente, um problema de felicidade. Esta só poderá chegar se nos aproximarmos cada vez mais da ordem do sistema. Harmonizar-se, como aconselha o Evangelho, não é apenas problema de bondade ou de renúncia, mas também problema de inteligência e de utilidade. O homem não quer viver o Evangelho, porque ainda é um selvagem, tremendamente ignorante das leis da vida e do modo de atingir a felicidade. Nossa sociedade humana é um corpo onde cada célula é inimiga da outra, com prejuízo para todas. Essa sociedade não se mantém com o princípio da colaboração celular que vigora no corpo humano em estado de saúde, mas com o princípio anárquico que vigora no câncer. Por isso, os nossos males são até poucos, em relação ao que merecemos, e teremos de sofrer tanto até aprendermos. Para que serviria a dor, se não fosse útil para ensinar? Trata-se de leis férreas, das quais não podemos escapar. Rebelar-se ainda mais, piora a situação. Prova-nos isto a lógica de todo processo. A estupidez humana é grande, mas é produzida pela ignorância, resultado merecido da rebelião e da queda. E nada melhor para despertar a inteligência do que o sofrimento merecido, como efeito daquela ignorância também merecida.
E como se pode obrigar um ser, que deve ficar livre, a compreender em seu próprio benefício, como se pode obrigá-lo a recompor-se, livremente, no caminho